tudo bem com vocês? Meu nome é Rita M, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aí a segunda parte deste tapete oval que nós estamos já fazendo no canal. Então, se vocês estão procurando a primeira parte, eu vou deixar aqui. Vai estar passando aqui, lá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Então, não tem como vocês perderem aí a primeira parte da nossa peça. Eu espero que vocês estejam fazendo, que vocês gostem aí do modelinho, né, desse tapete oval. Se vocês fizerem com linha fininha, né, se vocês fizerem mais comprido ou mais curto, ele vai tomando formas diferentes. Então, nós fizemos aqui até esta parte, o nosso tapete, né, até chegar aqui nos nossos arcos. Então, agora eu vou começar a fazer daqui pra cá e a gente vai fazer todo esse desenho aqui, né. A lateral, ela tem um desenho um pouquinho diferente do que aqui do canto, olha, o canto a gente faz diferente também, mas eu explico para vocês aí todas as marcações que vocês têm que fazer para vocês fazerem essa peça bem bonita. Não esqueçam de deixar o like para mim, se inscreverem no canal se vocês não são inscritos, se vocês puderem, comentem e compartilhem. Tudo isso contribui para o crescimento do canal. Muito obrigada, tá, pessoal? Vamos, então, à segunda parte do nosso tapete oval, arcos franceses. A próxima carreira, nós vamos trabalhar nessa alça que a gente fez e em cima dos dois pontos altos fechados juntos. Quando a gente fecha os dois juntos, olha, forma-se um Vzinho, que são essas duas laçadinhas. Aqui que a gente vai colocar a agulha, é em cima, né, o topo dos dois pontos altos fechados juntos. Aqui que a gente vai trabalhar. Então, primeiro nós vamos caminhar até dentro da alça. O primeiro ponto alto a gente caminha com ponto baixíssimo, viramos pra gente para ver a correntinha, a primeira correntinha a gente faz um baixíssimo, e agora a gente começa a trabalhar aqui dentro da alça. Um ponto baixo e duas correntes, que equivale ao primeiro ponto alto aqui que a gente precisa. Vamos fazer mais 3. 2 e 3. Então, aqui são 4 pontos altos, a gente vai fazer 6 correntes, 4, 5, 6, e lá em cima dos dois pontos altos fechados juntos, nós vamos fazer um ponto alto. Então, vocês podem laçar, segurem com o dedo aqui, vocês que são iniciantes, olha, vejam o melhor jeito de vocês fazerem, e vamos fazer aqui um ponto alto, ó, um ponto alto. Aí, ele vai ficar assim, quadradinho, tá? Mais 6 correntes. E na próxima alcinha, a gente vai fazer os 4 pontos altos, olha, para fechar aqui a nossa repetição. Então, 4 pontos altos dentro daquela alcinha da carreira anterior, né, que nós levantamos. Agora, vocês vão fazer por toda a carreira esta repetição. Olha, vocês já sabem que aqui nós temos que fazer um ponto alto nos dois pontos altos fechados juntos, né? E nós temos que fazer essas correntes. Então, 6 correntes. 4, 5, 6. Aí, vocês já laçam em cima dos dois pontos altos fechados juntos, olha. As duas laçadinhas, tá? A gente faz o ponto alto. 6 correntes. E aí, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Em cima da alcinha, 4 pontos altos. Bem facinho, né? Façam, então, toda a sequência, né? Os 4 pontos altos... 6 correntes, um ponto alto, 6 correntes, 4 pontos altos, e a gente se vê no final da carreira. No final da carreira, 6 correntes, ponto alto, 6 correntes, e a gente vai fechar ali na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Então, aqui, nós vamos ter que fazer uma corrente
E no mesmo local aqui, nessa corrente que a gente fechou, a gente faz um ponto baixo e 2 correntes. Esse aqui equivale ao primeiro ponto alto aqui da carreira, né? Em cima de cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto. Então, nós vamos ficar com 4 pontos altos. Esse aqui que a gente subiu, né? Que equivale ao primeiro, e mais 3, são 4 pontos altos. Então, aqui na lateral, em toda a lateral, a sequência vai ser 2 correntes. Na primeira alça, um ponto alto. 2 correntes. Aí, na segunda alça, outro ponto alto. 2 correntes. E agora, a gente faz os 4 pontos altos aqui, ó, um em cada, tá? Essa aqui vai ser a lateral do nosso trabalho. E a gente já está chegando ali no canto, então eu vou fazendo com vocês, tá, gente? Quatro. Aí, vai ficar, depois que a gente arrumar assim com a mão, eles vão indo assim pro lugar e vão fazendo um desenho, tá? Na nossa peça. Aqui nós vamos fazer de novo, vamos repetir de novo. 2 correntes, na alça, um ponto alto. 2 correntes, na próxima alça, outro ponto alto. 2 correntes, ó, aqui é a minha marcação e eu já vou explicar pra vocês, tá? E a gente vai fazer 4 pontos altos. E a gente já chegou no canto. O canto vai ser um pouquinho diferente. Então, eu vou explicar para quem está fazendo um tamanho diferente, né? Ou apenas para vocês entenderem, né, a marcação aqui que a gente faz. Para fazer a ponta do nosso tapete, né, que eu tô chamando sempre de canto, é a ponta do nosso tapete. Nós vamos ter que trabalhar 5 motivos, tá? Para fazer o nosso bico bem bonito. Então, aqui, depende do que vocês estão fazendo na lateral, né? Dependendo do tamanho que vocês estão fazendo, vocês têm que deixar os 5 motivos aqui. Então, o que que é o motivo? Nós estamos trabalhando na alça. Olha aqui, ó, esta alça aqui, ó, nós estamos colocando ponto alto e ponto alto. Então, aqui é que a gente vai contar como motivo. Então, olha, se vocês estão fazendo outro tamanho, a gente sabe que aqui é o meio, olha, o meu marcador inicial ainda está aqui, é o meio do nosso trabalho, olha aqui, ó, eu vou colocar aqui só para vocês saberem. O meio, ó. Então, a gente vai contar os motivos assim, ó, o motivo na alça. Então, eu preciso de 5, ó, esse aqui é o primeiro. Aí, eu vou pôr, ó, 2 e 3. 4. Então, aqui é o meu último motivo, ó, e 5. E esse aqui é onde eu vou começar. Então, o que eu posso fazer é colocar marcador. Por isso é que os marcadores são tão importantes pra gente, viu? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o marcador. Isso é para vocês entenderem se vocês estão fazendo outro tamanho ou para vocês não se perderem, né? No outro lado, vocês vão fazer a mesma coisa, ó, virem o trabalho, aí vocês vejam o meio da peça, olha, o meu marcador ainda está aqui, aí eu sigo e ponho aqui. Este é o meio da peça. E aí, vocês contem as argolas, ó, aí vocês contem uma pra cá e uma pra cá, uma pra cá, uma pra um lado e uma pro outro, uma pro lado e uma pro outro, pra ficar certinho, ó. Então, esse aqui é o meio, ó, é o primeiro motivo. 2 e 3, ó. 4 e 5. Então, vocês sabem que nós vamos começar aqui, ó, o canto, nesta argola aqui, ó, que faz esse M, né, ó, aqui. E eu vou terminar aqui, ó, nessa argola aqui, ó, que faz esse M. Então, o marcador vai aqui e o marcador vai aqui. Tá bom, gente? Para vocês não se perderem. Se vocês estão fazendo o mesmo tamanho que o meu, aí eu vou falando para vocês, tá? Para vocês seguirem certinho, que nem aqui, ó. Nós fizemos apenas dois motivos na lateral, né? Ó, a gente fez uma alça e fez a outra alça. Agora, a gente já vai fazer a alça um pouquinho maior aqui, tá? Então, aqui, olha aqui como é que a gente vai fazer. Simplesmente, eu vou deixar o marcador aqui pra gente saber que aqui é o início do nosso bico grande, tá? É o nosso canto, o bico, a ponta do nosso tapete, né? O meio do nosso tapete, eu chamo aí como canto. Aqui nós vamos fazer 2 correntes, o ponto alto na primeira alça,
E a diferença agora vai ser as correntinhas agora, ó. Entre um ponto alto e outro, a gente vai fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Na próxima alça, um ponto alto. Certo? Aí ela ficou um pouquinho maior aqui. O resto é igual, ó. A gente faz as 2 correntes. Em cima dos 4 pontos altos seguintes, nós fazemos também 4 pontos altos. Lembrem-se sempre que o ponto alto são as 2 laçadinhas aqui pra gente pegar, tá? Pra ficar certinho. Então, aqui a gente vai fazer os 4. 2 correntes e o ponto alto na primeira laçadinha aqui, ó. Nessa primeira argola. Agora é a diferença, são os 5 correntes. E na próxima alça, um ponto alto. 2 correntes e fazemos aqui os 4. E a gente vai fazendo isso até chegar, ó, aqui no próximo marcador, ó, tá? Então, essa última alça aqui, ela vai ter o ponto alto, as 5 correntes, o ponto alto, e depois vocês começam igual, ó, 2, aí faz os 4 pontos altos, aí faz 2, um ponto alto, 2, um ponto alto. Então, eu vou fazer essa curva e venho aqui só para continuar, porque é a mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Aqui eu vou continuar o canto. Aqui eu fiz o canto todinho, olha, desde que a gente colocou o marcador aqui, eu fiz as 5 correntinhas, né, entre um ponto alto e outro, mas na verdade deu 1, 2, 3, 4 de pontos altos, né, só pra vocês saberem, ó, pra vocês contarem. Mas eu trabalhei 5 vezes aqui essa argola aqui, ó, de 5, tá? Então, eu cheguei aqui, ó, aonde eu coloquei o meu marcador. Essa aqui é a última argolinha que eu trabalhei. Então, eu já fiz, ó, as 5 correntinhas. Ó, ponto alto, 5 correntes, ponto alto. Agora, eu vou continuar normalmente. Que nem eu fiz a lateral. 2 correntes. Normalmente, ó. Um ponto alto em cima de cada ponto alto. A gente fala ponto alto sobre ponto alto, tá, gente? Esse é o termo quando a gente usa para o crochê. E agora, eu vou fazer as correntinhas todas de 2, não vou fazer mais correntinha de 5, olha. 2 correntes, na primeira alça, um ponto alto. 2 correntes, na segunda alça, um ponto alto. 2 correntes, e eu já dou de cara ali com os pontos altos de novo. Então, eu faço ponto alto sobre ponto alto. Aqui, então, é só seguir. Se vocês quiserem contar, olha, vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de pontos altos. Quando a gente fizer os 6, ó, a gente já dá no marcador. Aí, esta alça grande, a gente vai fazer as 5 correntinhas entre um ponto alto e outro. Então, aqui, olha, o primeiro grande, ó, o segundo, o terceiro, que é o meio do tapete, que eu já marquei, o quarto e o quinto, tá? O espaço de correntinhas, ó, vai ser 5 correntinhas. Olha aqui o meu marcador, eu sei que eu tenho que terminar nesta alça aqui, ó.
em formato de M, assim, né? Que são duas alcinhas, mas eu tô falando pra vocês sempre que é uma alça só, é um motivo só, porque eu faço ponto alto, correntes e ponto alto. Aí, quando eu viro, eu já chego aqui na lateral, eu dou de cara com os pontos altos, eu já faço e sigo normalmente até fechar a carreira. Então, aí eu só vou fazer duas correntes de espaço, duas correntes de espaço. É muito fácil, gente. Qualquer coisa vocês voltem o vídeo, que nem eu sempre falo. Vocês podem controlar tudo aí nesse vídeo do YouTube, né, gente? Vocês podem controlar a velocidade mais devagar, mais depressa, a qualidade do vídeo. Se tá meio embaçado para vocês, abram aí a configuração e coloquem a melhor configuração, porque eu sempre gravo o vídeo para vocês uma configuração alta, né? Então é para vocês aproveitarem. Não adianta nada eu ter um trabalho assim, bastante, né? Porque eu levo muitos dias, né, para criar a peça, fazer a peça para vocês e no fim não está com uma imagem clara, mas vocês é que tem que arrumar no de vocês aí, tá? Nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, se o volume tá baixo, se tá alto, se tá sem volume, vocês é que tem que arrumar. Quando o vídeo eu coloco no YouTube, o vídeo tá certinho, tá, gente? Então, tudo isso aí eu estou falando, né? Porque sempre tem alguém que não sabe mexer, né? Às vezes me deixa comentários assim, né? Ah, eu não sei, fale mais devagar. Falei, gente, o vídeo tá gravado, não tem como eu falar mais devagar. Vocês entrem na configuração do vídeo e diminuam a velocidade. Aí eu vou falar mais devagar para vocês, tá? Então é isso, gente, vocês podem controlar aí o que vocês quiserem nesse aplicativo mesmo de vídeo do YouTube e não se esqueçam que eu sempre deixo informações na descrição do vídeo, tá? Isso é importante, às vezes a pessoa tem alguma dúvida, então eu sempre perco um pouco mais de tempo, eu faço esse vídeo todo dividido em capítulos, eu ponho informação lá, então acostumem a abrir a descrição do vídeo, né? E aí, vocês já deixaram o like pra mim, gente? O que vocês acham? Deixa o like pra mim aí, não se esqueçam, tá? E vamos continuar aí a nossa peça. Aqui eu cheguei no final da carreira de novo. E eu vou fechar aqui, né, na segunda corrente que a gente subiu com um ponto baixíssimo. A próxima carreira vai ser a 11ª carreira. E a gente vai fazer, apenas seguir o ponto. A gente vai fazer a mesma coisa, seguindo o ponto aqui, ó. Então, a gente vai fazer assim, até chegar ali no canto, né? A gente vai fazer uma corrente, que é para dar altura. No mesmo local, a gente faz um ponto baixo e duas correntes, que equivale aí ao nosso primeiro ponto alto. Então, a gente vai fazer ponto alto em cima de ponto alto. Olha, o próximo ponto a gente não pode perder, ó. Esse aqui, as duas laçadinhas, ó, do ponto. Então, a gente faz outro ponto alto sobre ponto alto. Deu 4 pontos, né? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez embaixo. Duas correntes, em cima do ponto alto, um ponto alto. Duas correntes e em cima do ponto alto, outro ponto alto, ó, olhem assim, virem para vocês, olha, tem o ponto alto, que é a varetinha, eu sempre falo para vocês que é uma varetinha, né, o ponto, ó, e em cima esse Vzinho, aqui é que vocês vão colocar a sua agulha, então, é o ponto alto, ó, vai ficar dois iguaizinhos, duas correntes e fazemos ponto alto sobre ponto alto, até a gente chegar ali no canto. Quando a gente chegar no canto, a gente vai fazer um pouquinho diferente. Duas correntes. Um ponto alto em cima do ponto alto lá da carreira anterior. Duas correntes. Um ponto alto em cima do ponto alto. Duas correntes, e olha, nós já chegamos aqui, olha que o nosso marcador foi quando a gente fez aquela corrente com mais, né? Nós fizemos 5 correntes, então a gente já sabe que aqui começa o canto. Então, a gente vai fazer esse último, são 4 pontos altos.
Aí a gente vai fazer o aumento. Então, a gente faz 2 correntes, em cima do ponto alto, outro ponto alto, igual a gente está fazendo aqui pela lateral. Então, a diferença agora é essa argola grande que a gente fez, né? A gente fez 5 correntes, então aqui é que a gente vai trabalhar diferente, ó. A gente vai fazer 3 correntes, um ponto baixo nessa argola grande, ó, tá? 3 correntes. E aí, no ponto alto, a gente faz o ponto alto e o resto é tudo igual. Ó, aí ele vai ficar assim no canto, que aqui na lateral não fica, ó. Na lateral fica assim e aqui no canto fica dessa forma. Então, a mesma coisa, 2 correntes. Chegamos nos pontos altos, então, a gente faz 4 pontos altos. Um ponto alto em cima de cada ponto, né? Ponto sobre ponto. Estamos no canto, 2 correntes e um ponto alto em cima do ponto alto. Aí, chegamos naquela argola grandona que a gente fez, fazemos 3 correntes, um ponto baixo nela, 3 correntes. E continuamos aqui a nossa sequência, ó. Temos um ponto alto à frente, fazemos um ponto alto. 2 correntes. Temos os 4 pontos, fazemos os 4 pontos, tá, gente? Então, a única diferença vai ser que nessa argola grande, a gente vai fazer 3 correntes, um ponto baixo, 3 correntes. Então, é só seguindo, fazendo aqui, olha, até chegar ali no próximo marcador, ó. Esse aqui é o final. Então, essa é a última argola grande, é essa que a gente vai fazer com ponto baixo, e depois a gente continua normalmente. Aqui eu cheguei ao final da carreira. 4 pontos altos, 2 correntes, o ponto alto em cima do ponto alto. 2 correntes, ponto alto em cima de ponto alto. E 2 correntes. Então, a gente fecha aqui na segunda corrente com ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a 12ª carreira e a gente vai fazer ponto sobre ponto, igualzinho a gente tá fazendo a lateral. Só quando a gente chegar aqui no canto que a gente vai fazer diferente. Então, continuamos a mesma coisa, uma corrente, no mesmo espaço aqui, nessa mesma corrente que a gente fechou, né? Um ponto baixo, 2 correntes. Esse aqui é o primeiro ponto alto e a gente continua, não percam esse aqui, ó. Tá bem espremidinho ali, ó, as 2 correntinhas, tá? As 2 laçadinhas, né? Pra gente pegar o ponto, ó. Segundo ponto alto. Terceiro e quarto. Então, até chegar no canto, a gente vai fazendo a mesma coisa que a gente fez embaixo. 2 correntes, no ponto alto, um ponto alto. 2 correntes, no ponto alto, um ponto alto. 2 correntes e um ponto alto sobre cada ponto. Olha, ponto sobre ponto. A gente vai fazer 4 pontos altos. Continuamos, que a gente tem mais um até a gente chegar ali no canto. Agora, a gente chegou aonde a gente fez aquele ponto baixo com as correntinhas. Então, agora a gente vai trabalhar na correntinha também, tá? 2 correntes, ponto alto sobre ponto alto, que nem a gente tem feito. Agora, a gente continua fazendo 2 correntes, só que a gente faz o ponto alto, ó, nessa laçadinha aqui, ó. Nessas 3 correntes que a gente fez. 2 correntes, o ponto alto na próxima laçadinha. 2 correntes, aí nós colocamos aqui, olha, no próximo ponto alto. 2 correntes e já nos deparamos aqui com os 4 pontos altos de novo. Então, a gente faz ponto sobre ponto.
Olha como ficou o nosso trabalho. Nós fizemos 4 pontos altos separados por 2 correntes. Olha, aqui tem 2 correntes, 2, 2, 2 e 2. Olha, tudo 2 correntes. Então, fica bem fácil, né, a gente fazer aqui a nossa curvinha. Então, simplesmente, vocês já sabem, ó, façam 2 correntes, o ponto alto à frente, um ponto alto. 2 correntes, a primeira laçada aqui, um ponto alto. 2 correntes, a próxima laçada, um ponto alto. 2 correntes, o próximo ponto alto à frente, um ponto alto. 2 correntes, chegamos nos 4 pontos, que é o que a gente vai fazer, ó. 4 pontos altos, ponto sobre ponto. A gente vai fazer até onde tá o marcador, mas agora vocês já sabem, né? Porque o formato agora é diferente, olha. Fica os 4 pontos altos. Então, eu vou fazer a curva, ó, vou passar pelo meio, vou fazer aqui até onde está aqui essa minha última formação aqui, né, de correntes, pontos baixos e corrente. Então, lembrem-se, ponto alto aqui, aqui, aqui e aqui, tá bom? Quando vocês virarem, façam normalmente, ponto sobre ponto, ó, porque não tem mais essa curvinha. É só ponto sobre ponto, ó, pontos altos, ponto alto, ponto alto, pontos altos, tá bom? Vamos lá trabalhar na peça. Aqui eu cheguei ao final da carreira, então a gente vai fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer a 13ª carreira, nós vamos fazer argolas em preparação ao bico de acabamento, tá? Então, a gente vai fazer uma corrente, quando a gente terminar, a gente vai fechar nessa corrente aqui. Vamos subir 10 correntes a mais, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, a gente faz uma argola bem grande e a gente vai fechar aqui nesse último ponto alto do bloquinho com um ponto baixo. Então, essa aqui é que a gente vai fazer o bico de acabamento, né? Essa argola grande. Então, aqui na lateral, a gente vai fazer argolas pequenas, ó. 3 correntes. Pulamos um quadradinho, no quadradinho do meio, um ponto baixo. 3 correntes, aí a gente vai fazer essa argola aqui de novo, ó, que é a repetição, porque a gente chegou naquele motivo de 4 pontos altos. Então, a gente faz um ponto baixo no primeiro ponto, 10 correntes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E no último ponto alto aqui, a gente vai fazer outro ponto baixo, para fechar aqui a nossa alcinha. Então, a gente vai fazendo a lateral do nosso trabalho, vai ser desta forma, tá? Daqui a pouco a gente vai chegar ali no canto, 3 correntes, pulamos e o ponto baixo. A gente vai chegar no canto, vai ser um pouquinho diferente. 1, 2, 3, ponto baixo no primeiro ponto alto, 10 correntes. Ponto baixo, aqui nesse último ponto alto, olha, são as argolas que a gente vai colocar o nosso bico de acabamento. Então, todo esse motivo aqui vai ter essa argola em cima. Então, agora a gente chegou aqui no canto, a gente vai fazer essas mesmas argolas, essas mesmas correntinhas, só que a gente vai fazer uma a mais, tá? Porque é o canto. Então, a gente faz 1, 2, 3 e 4. Pulamos um espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Pulamos um espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 e 4, ó. Aí, a gente pula o espaço e já vamos fazer aquela argola grande aqui no motivo. Olha, o primeiro ponto, um ponto baixo. Ó, nós ficamos com 1, 2, 3 argolinhas, tá? No canto. E na lateral, a gente só fica com 2, ok? Então, a gente vai fazer o canto. Lembre-se que vocês logo vão ver que o canto aqui tem 5 espaços, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e a nossa lateral tem apenas 3 espaços. Então, simplesmente é só seguir a sequência, 10 correntes,
7, 8, 9 e 10. Prendemos aqui com um ponto baixo no último ponto alto. Aí, a gente chega ali com esse monte de espaço, então, a gente faz 1, 2, 3, 4, pula um espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3, 4, pula um espaço no próximo ponto baixo. 1, 2, 3 e 4. Pula um espaço e no primeiro ponto alto aqui, a gente faz o ponto baixo e vamos fazer as correntinhas de novo. Tá? Então, é assim que vai ficar o nosso canto. Façam aí por todo o trabalho. Quando terminar o canto, a gente só tem 3 espaços aqui, ó. Então, a gente faz aqui a argolinha até o final da carreira. Aqui eu cheguei no final da carreira, fiz os 3 correntes e vou fechar aqui na primeira correntinha que a gente fez com o ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer a carreira 14 e a gente vai trabalhar pontos altos nessa alça. Olha, eu vou dar mais uma andadinha aqui, olha, com ponto baixíssimo nessa alça, só pra gente ir um pouquinho mais pra lá na alça. A gente coloca aqui a agulha, aqui, ó, na correntinha, na primeira alcinha da correntinha, correntinha ali de trás. E a gente vai começar a fazer os pontos altos. Então, fazemos um ponto baixo e 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto alto, e vamos fazer 8, então, mais 7 pontos altos, com esse aqui, 8. Então, esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Agora, nós temos esse, na lateral, a gente tem 2 alcinhas, nós vamos fazer 2 correntes. No ponto baixo, a gente faz outro ponto baixo. Essa aqui é a sequência da lateral. 2 correntes, e agora na alça grande, sempre nas alças grandes, nós vamos ter 8 pontos altos. Então, a gente começa a fazer aí a sequência de 8 pontos altos. Sete e 8, certo? Depois, conforme a gente for fazendo, ela vai indo para o lugar. A gente ainda tem mais um motivo na lateral, então, a gente faz 2 correntes, no ponto baixo, fazemos um ponto baixo, 2 correntes e mais 8 pontos altos aqui nesta alça. 8 pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar em cima dessas próximas alças aqui na nossa frente, porque nós estamos no canto. Então, fazemos 3 correntes, só que agora a gente põe aqui a agulha na alça, ó, dentro da alça, um ponto baixo. 3 correntes, na alça, um ponto baixo. 3 correntes, alça, um ponto baixo. E 3 correntes. Certo? Aí, nós ficamos com 1, 2, 3 e a quarta, agora que eu vou fazer a quarta alcinha. Chegamos na alça grande, fazemos os 8 pontos altos novamente, olha aqui, ó. Tá bom? Olha, alcinha, ponto baixo, alça, ponto baixo, ó, corrente, ponto baixo, corrente. Aí, a gente vai montando aí essas alças, né? Então, aqui, simplesmente façam os 8. Fazemos o canto todo da mesma forma, vocês não vão se perder, porque vocês sabem que o canto tem mais dessas alcinhas, né? Então, quando a gente fizer o canto, se vocês não tiraram os marcadores, vocês sempre mais ou menos sabem, né, aonde é
termina o canto, né? Onde começa, onde termina. Então, vocês vão fazer todo o canto. Aí, quando chegar aqui na lateral, só tem 2 alcinhas. Então, a gente trabalha no ponto baixo, tá, gente? Ó, como só tem 2 alcinhas, a gente trabalha aqui o ponto baixo em cima do ponto baixo. E no canto, né? Aqui a ponta do nosso tapete, olha, nós temos as alcinhas, as 3 alcinhas, né? Então, a gente trabalha nas alças, tá bom? Aqui é o final da carreira, e a gente teria que fechar na segunda corrente com um ponto baixíssimo. Só que a gente vai fechar um pouquinho diferente, tá, gente? Na segunda corrente, a gente vai fazer um ponto baixo. Assim mesmo, olha, um ponto baixo. E 2 correntes, certo? Essa segunda corrente é onde a gente vai fechar a carreira, quando a gente terminar aqui o nosso trabalho. Então, nós vamos fazer uma corrente de espaço. E a sequência que a gente vai fazer em todo esse leque aqui, é em cada leque aqui, em cada ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto separado por uma corrente. Então, em todo esse leque, a gente vai fazer um ponto alto e uma corrente. Um ponto alto e uma corrente, tá? A gente fez assim para ficar um pouquinho diferente aqui, olha, para ficar muito parecido um ponto do outro, tá bom? A gente podia fechar com ponto baixíssimo e subir as 3 correntes. Mas, olha, assim fica bem parecido, então, aqui vai ficar melhor para o nosso trabalho, tá? Então, a gente continua aqui a terminar o leque, um ponto alto e uma corrente. Esse aqui é o último, um ponto alto. Agora, a gente vai fazer a mesma corrente de espaço, tá? Uma corrente, e agora a gente já vai pro outro leque, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Então, na lateral, nesses leques da lateral, né? A gente vai fazer no primeiro ponto, a gente começa fazendo um ponto alto, uma corrente. No ponto à frente, um ponto alto e uma corrente. Por todo esse leque, olha, aí depois mais um leque e a gente chega aqui, olha, no canto que a gente tem umas alças. Aqui a gente já não tem mais alça, ó, a gente fez apenas 2 correntes, né, de espaço e fizemos o ponto baixo. Então, agora a gente vai fazer apenas uma corrente de espaço e já vai para o outro leque. Então, aqui, quando chegar aqui, aí eu mostro pra vocês como é que faz. Então, vão fazendo, olha, tem que fazer 1, 2, 3 leques até chegar ali naquele desenho diferente do nosso canto. Eu cheguei aqui no canto, eu fiz os 3 leques. Agora, eu cheguei no canto, olha, o canto, ele tem mais alcinhas, então, a gente vai continuar aqui com a nossa lógica dessas argolas que a gente está fazendo. Então, a gente faz 3 correntes... Pula aqui esse primeiro espacinho, no segundo a gente faz o ponto baixo. 3 correntes. Na argola da frente aqui, ó, no espaço da frente, um ponto baixo. E mais 3 correntes. Então, este aqui é a nossa diferenciação aqui do canto. A gente já chega ali, olha, no próximo leque, a gente pula esse, igual a gente pulou aqui também, ó. A gente pulou de baixo, então, esse leque a gente também, esse espacinho a gente pula e vamos direto pro leque. Aí, a gente começa a nossa sequência de novo. Um ponto alto e uma corrente, um ponto alto e uma corrente, e assim nós vamos fazendo até o final. Aí, no canto vai ficar esse desenho, e na lateral a gente já emendou o leque, tá? Não vai ter mais alcinha nenhuma. Só continuar. Quando chegar na lateral, vocês já sabem que não tem alcinha, então, a gente só faz uma corrente de espaço e vai para o outro leque. Faz todo o leque, ó, corrente de espaço e já vai para o outro leque. Chegando aqui no final da carreira, eu fiz o leque, aí eu vou fazer a corrente de espaço e a gente vai fechar aqui na segunda corrente com um ponto baixíssimo, tá? Então, agora a gente vai fazer a última carreira, que é a carreira de picôs. Então, como que a gente faz? A gente vai fazer os picôs entre os pontos, tá? Aqui que a gente vai fazer os picôs. Então, aqui na lateral, sempre é diferente lá do canto, né? Nós colocamos aqui, fazemos um ponto baixo.
O picô é assim, 3 correntes. Aí, a gente volta com a agulha aqui, olha, no ponto baixo, e a gente pega 2 alças. E aí, a gente faz o ponto baixo de novo, ó. Aí, ele fica assim. Esse aqui é o picô, então, ele está solto, ó, é o picôzinho. Então, entre um ponto e outro, a gente faz um ponto baixo. Quando a gente faz isso, a gente prende ele e ele fica assim, bonitinho. Então, o picô é sempre assim, 3 correntes. Pegamos a laçada aqui do ponto baixo, mais uma, e fazemos o ponto baixo. Prendemos entre os pontos com um ponto baixo. Ok? Então, a gente vai fazendo aqui por todo esse leque. 3 correntes. Fazemos o ponto baixo. Prendemos na frente. Usem o dedo, assim, o dedão de vocês, para irem firmando os pontos, né? O crochê é assim também, né? Não é só a agulha solta, a gente tem que usar os dedos. Então, olha, quando eu puxo aqui, para eu puxar agora de novo o ponto baixo, olha, eu subo o meu dedo, aí eu laço, e o meu dedo, ele está me ajudando a eu puxar essa laçada aqui, ó, tá? Do picô. Então, vocês vejam, principalmente as pessoas aí que estão iniciando no crochê, ou não fazem crochê há bastante tempo, né? Vocês vejam o melhor jeito, vocês podem fazer, mexer o dedo de vocês. Olha, quando eu laço lá, eu puxo, aí eu vou ter que puxar de novo. Então, ele tá apertadinho aqui pra mim, né? Então, eu posso pegar o meu dedo, olha, e segurar com o dedão aqui, ó. E pode virar, vocês podem virar um pouco a mão, ó, pra fazer o picô, tá? Então, aqui, olha, é o último espaço que a gente tem. Eu vou fazer o ponto baixo e só isso. A gente não faz mais outro picô aqui, ele fica preso. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 picôs em cima de cada leque. E aí, a gente já vai pro próximo leque, tá, gente? Olha, sempre trabalhando entre os pontos altos. Então, vocês façam até chegar no canto. Olha, um ponto baixo, subam as 3 correntes, que é o picô, prendam ele aqui. Aí, a gente já fez o picô e façam no próximo ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer, ó, este leque, este, aí a gente já chegou aqui, ó, no nosso canto. Aqui eu cheguei no canto, então, eu fiz os 3 leques e cheguei no canto. Então, agora, a gente vai usar também esta alça aqui do meio do canto. Eu fiz aqui, olha, o picô, tá? Terminei, fiz um ponto baixo aqui no picô, então, a gente faz uma corrente de espaço. Vamos trabalhar aqui nessa alça, a gente vai fazer um ponto alto e o picô, que são as 3 correntes. Pegamos aqui as 2 laçadinhas, puxamos para fazer um ponto baixo, ó, já fizemos o picô. No mesmo local aqui, outro ponto alto. Uma corrente de espaço, para não esquecer. E pronto, olha, a gente já fez a do meio. Então, a gente vai lá agora pro leque e vamos continuar, olha, entre os pontos, a fazer os nossos picôs comuns, né? De ponto baixo, ó, são as 3 correntes. Aí, a gente puxa aqui, faz o ponto baixo, olha, que é o picô, prendemos no próximo. E assim, a gente vai seguindo. Então, o nosso canto, ele vai ficar com esse desenhinho aqui, olha, tá? E a lateral, ela só fica com o leque juntinho. Então, vocês façam aqui toda a volta, né? Então, aqui a mesma coisa. Quando chegar aqui, façam o que a gente fez aqui. Qualquer coisa, voltem o vídeo. Olha, a gente vai trabalhar nesta alça aqui do meio. Façam por toda a carreira. E aí, a gente fecha e a nossa peça já está pronta. Aqui eu cheguei no final da carreira, eu estou com o picô solto e vou fazer um ponto baixo, né? No último, entre os pontos, como a gente fez aqui em toda a carreira. Então, agora a gente vai fazer um fechamento invisível, eu já cortei a minha linha, a gente apenas puxa, colocamos na agulha pra gente fazer aqui o nosso acabamento.
que a gente vai fazer é fazer uma argolinha a mais aqui em cima, né? Porque se fosse no tradicional, a gente ia pegar esse ponto baixo aqui, fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, e ia ficar um nozinho, né? Então, a gente vai fazer esse aqui, fechamento perfeito, né? Um fechamento invisível, pra gente fazer tudo igual, pra ficar tudo igual. Então, a gente vai pegar o ponto baixo aqui que a gente começou a nossa carreira, olha, pegamos o ponto baixo, as duas laçadinhas do ponto baixo. Enfiamos a agulha de trás para frente para trazer a linha para frente. Agora, a gente vai lá, aonde está saindo a linha, olha, que é o ponto baixo, né? A gente vai pegar e pôr só na primeira laçadinha aqui, ó. Só no na primeira curvinha aqui do nosso ponto. Levamos a linha para baixo. Olha, já fica, né, a laçada que a gente quer, o ponto que a gente quer. Aqui nesse ponto alto, ó, da carreira, a gente tem as duas laçadinhas do ponto alto aqui em cima, ó, o pontinho V, que eu falo sempre pra vocês, ó, tá? O ponto alto e o pontinho. Aqui é que a gente vai levar a nossa linha pra trás. Então, a gente enfia a nossa agulha aqui nas duas laçadinhas e vamos colocar a linha lá pra trás. E agora, a gente simplesmente vai puxando, ó. Ó, acerta um pouco o pano, ó, e puxa. Olha aqui. Fica muito perfeito aqui o nosso acabamento, e é um acabamento para vocês aprenderem e começarem a fechar carreiras desta forma. Principalmente quando vocês estão fazendo círculos, olhos, né? Alguma coisa que não necessita ali o nozinho, né? Pra gente fazer, que vai aparecer. Então, olha, fica bem perfeito. Aí, aqui atrás, vocês vão esconder como vocês sempre fazem. A agulha fica mais fácil quando a gente está com a linha assim na agulha, ó. Então, eu vou procurar um lugar aqui para eu esconder essa linha. A intenção é a linha não ir ali para frente. Então, quando vocês lavarem a peça, ela já vai ficar aqui dentro, não vai soltar mais. Então, olha, eu vou tentar chegar aqui, ó, nesse monte de laçadinha para esconder. Então, simplesmente, aqui por trás, eu vou colocando a minha agulha. Vocês que são iniciantes, olha, é assim que a gente faz. Não tem regra, a gente olha o nosso crochê, ó. Procura não puxar muito, sempre faz assim na peça para não repuxar, né? A gente olha o nosso crochê e vê aonde a gente pode esconder, tá? Então, a gente esconde só nas laçadinhas aqui de trás, ó. Eu vou passar por todas elas, ó. Com a agulha fica mais fácil, né? E aí, eu vou pular algumas laçadas e voltar, ó. Dessa forma, eu estou travando aqui, ó, a minha linha, né? Ela fica travadinha, não precisa dar nó nem nada, olha. É o suficiente para vocês fazerem o acabamento. E é isso, nós terminamos o nosso tapete, toda a nossa volta. Eu vou mostrar para vocês agora como que ele ficou prontinho. E vocês acabaram de aprender aí um tapete oval bem diferente, né? Com esses arcos aqui bem bonitos. Então, é isso, gente. Vocês acabaram aí de fazer o nosso tapete oval em arcos, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham aproveitado bastante, tenham pegado aí todas as dicas de como que a gente aumenta, como que a gente pode fazer um tamanho menor, né? E façam na casa de vocês. Agora que vocês já assistiram, já aprenderam, coloquem em prática. Não se esqueçam de deixar o like para mim, se inscrevam no canal se vocês não são inscritas e acionem aí, né? Cliquem no sininho de notificações para vocês sempre receberem notificações quando eu faço vídeo novo no canal. Se vocês puderem, compartilhem esse vídeo aí na rede social de vocês. Bons crochês a todos e até o próximo vídeo. Tchau!